Fala galera, então chegamos aqui esse último episódio de The Last of Us. Antes de começar, galera, deixa eu colocar uma coisa que é muito importante. Nossa live sobre esse último episódio será na quinta-feira, 19 horas, ao vivo aqui no canal do YouTube da Take. E vai ser uma super live, onde a gente vai ter eu, o Henrique, vai ter o Nicolas, vai ter o Ariel, vai ter a Helena também, pra gente assim, ó, em conjunto, chegar realmente assim pra fazer um grande debate. Porque The Last of Us, cara, merece muito que a gente se reúna todos nós pra gente poder debater e, obviamente, galera, sempre junto com todos vocês. Então marca aí, ó, quinta-feira, 19 horas. Galera, já coloca nos comentários o que acharam sobre esse último episódio aqui. É óbvio que essa crítica tá sendo agora no canal da Take aqui, porque, cara, a gente cobriu simplesmente, né, a premiação do Oscar na noite passada, e isso entrou ali próximo da 1 e pouco da manhã, e eu só assisti o episódio 2 e pouco da manhã, por isso que já tô vindo aqui agora, após assistir o episódio pra gente poder conversar. A gente fez uma baita live de esquenta, que tá colocada aqui, ó, que também vale muito a pena conferir, porque lá tem uma coisa que a gente colocou muito, que era um certo temor, que isso a gente já vinha falando também nas lives de debate de cada episódio, sobre o que poderia acontecer com esse episódio por ele ter apenas 43 minutos de duração. Eu acho que esse temor, tá? Ele ficou muito também assim no campo de coisas que estavam acontecendo, de talvez ter velocidades mais rápidas ali, de arcos simplesmente estarem acontecendo de maneiras mais apressadas em alguns episódios, como aconteceram, né, de The Last of Us. A gente pode falar muito do episódio 6 em todo o arco que teve em relação lá à universidade. Alguns outros momentos também que pegam um pouco do episódio 7, tá? Por talvez uma escolha que poderia ter sido mais bem realizada se tivesse colocado o Left Behind com os eventos, né, da Riley junto da Ellie, mas também os eventos da Ellie tendo que buscar e não encontrar apenas lá na casa onde ela já estava com o Joe, alguma coisa que fosse realmente de primeiros socorros para conseguir ajudar o Joe, como é no DLC, tá? O nono episódio, mesmo ele tendo essa duração curta, e mesmo com aquela famosa fala da Bella Ramsey sobre que o final poderia ser bastante polêmico, que poderia dividir os fãs, esse episódio, ele não teve nenhum momento que realmente, assim, ó, chegou a ter um problema. Isso é uma primeira coisa. Eu gostei demais do último episódio. O tempo dele, tá? Isso até o Leandro falou na nossa live de debate, não, na verdade, na nossa live aqui de esquenta, sobre, cara, vale muito mais a pena ter 43 minutos muito bem realizados do que tu ter um episódio de 1 hora e meia com enrolação. E esse episódio, ele representa muito isso também. Ele pega muito o que o Leandro falou pra mostrar que se conta muito bem uma história também, mesmo com uma duração menor do que outros episódios que aconteceram, né, no andamento aqui desses 9 episódios da série. E eu senti muito bem a história desenvolvida, a história contada, com realmente o desenvolvimento igual como a gente já estava vendo nos outros momentos entre o Joe e a Ellie ali, obviamente que sempre chegando a outro lugar. Sempre uma jornada onde realmente tem uma progressão. E essa progressão, até na parte final do episódio, ela bate muito com o mesmo ponto do jogo. Ou seja, o temor que a história poderia acontecer uma coisa diferente, o temor que daqui a pouco assim a primeira temporada não englobasse todo o que é realmente o primeiro jogo. Cara, esse episódio ele foi assim, ó, tão fiel ao que é esse arco final acontecendo no hospital, que ele teve novamente representações de imagem que são puramente tiradas do jogo e colocadas dentro da série. Ele chegou a ter, inclusive, assim, angulações de câmera tiradas do jogo e colocadas dentro da série. Além dos diálogos, como a gente já tinha visto em outros tantos momentos dentro da série ali. E ele consegue contar exatamente tudo que ele tem que contar de uma forma realmente com um ritmo, com um tempo muito bem realizado. Ou seja, esses 43 minutos que a gente teve de episódio também são realmente muito bem contados. E aí que tá. Então, o grande temor que existia, as grandes teorias que estavam rolando sobre o que poderia acontecer de divisivo, que poderia provocar outra coisa nos fãs, eu não senti em nenhum momento. Se alguém sentiu, coloque embaixo nos comentários pra gente seguir conversando, porque eu quero muito saber o ponto de vista de vocês também. Para começar, como tem aquele prólogo com a mãe da Ellie, eu acho bastante interessante para formatar ainda mais o que é, com base científica, digamos assim, a relação do cordyceps, o que está acontecendo com ela, por que a Ellie é imune. Por que realmente, assim, a importância daquele prólogo lá, não só da ligação da
mãe da Ellie com a Marlene, ou a ligação da própria Marlene com a Ellie ali, tem muito essa importância toda pela explicação da Ellie ser imune, tá? E eu gostei bastante deles darem esse foco ali inicial, porque também, assim, deixa cada vez mais forte essa escolha que a Marlene tem que fazer nesse momento de colocar a Ellie pra, né, literalmente virar uma cobaia, que é literalmente isso, né? Ela vai ser toda colocada para esse experimento, ela vai ser literalmente uma cobaia e ela vai morrer. É puramente isso. O ponto do jogo é basicamente a mesma coisa, tá? A mesma ideia. Só que traz uma humanidade muito maior para Marlene nesse momento aqui do que acontecia dentro do jogo. E pelo menos eu senti muito isso, tá? Essa humanidade muito maior. E obviamente ele cria um backstory muito forte para personagem, como foi criado para todos os outros personagens, querendo ou não secundários, que a gente viu no decorrer da série por completo ali. E é bom, isso funciona muito bem pro episódio. Funciona ter esse aspecto ali de emoção da Marlene quando ela tá falando pro Joe, quando ele acorda lá, né, do leito do hospital. Isso deixa tudo muito mais forte pra escolha que o Joe vai fazer no final. Porque é exatamente aquilo. E é igual ao jogo. É igual ao jogo. Então, pra quem estava tendo problemas, assim, com essa questão de adaptação, que a gente já falou tantas vezes, cara, e quanto cansa ficar repetindo a mesma coisa, que não tem como adaptar uma coisa de uma mídia para outra mídia, exatamente da mesma forma, cada mídia tem sua maneira de funcionar. A gente já cansou de falar sobre isso e a gente vem falando isso para quem acompanha aqui no canal desde The Walking Dead, entendeu? Lá atrás, quando eu e Rick começamos a fazer os vídeos, antes dos vídeos virarem lives, entendeu? A gente já vem falando muito sobre isso. E eu gosto, cara, desses aspectos, assim, porque o quanto que, até inclusive de gameplay, esse episódio utiliza em um momento ou outro. Pô, o lance da escada, o lance do pezinho, o que vem um pouquinho antes ali da aparição, que ainda bem que teve, que funciona muito bem pro episódio, essa questão da relação, quanto que o Joe tá tentando se aproximar da Ellie pós os eventos que aconteceram lá em todo o arco do David, e a Ellie tá, obviamente, muito impactada ainda por tudo que aconteceu. Eu adoro esse desenvolvimento de personagem. A girafa, ela representa muito essa volta de humanidade, volta de esperança para Ellie, que logo depois se quebra novamente. Mas o quanto que o Joe olha para ela e tem esse carinho enorme representado ali no sorriso que a Ellie dá por conseguir entregar, né, a comida para a girafa naquele momento lá, que são, né, aqueles pedaços todos ali de vegetação. E depois ainda, quando ela vai lá no terraço e vê a quantidade toda de girafas, e vamos abrir um parênteses, né? A imagem, novamente, cara, igual a do jogo. Igual. Parece uma pintura, uma tela retirada e colocada ali, entendeu? No fundo verde. De tão próxima que tá aquela representação lá. E tem toda essa importância ali para chegar nesse grande momento que a gente tem antes de chegarem lá os soldados vagalumes, né, e jogarem a bomba de gás lá, que é o Joe contar a verdade para ele sobre o tiro, sobre a tentativa de suicídio, sobre o logo depois do que aconteceu quando a Sarah é morta. Cara, é demais, assim, o quanto que essa série, ela acerta em desenvolver, criar os backstories e realmente dar muita importância para as relações de personagens e, óbvio, principalmente para os nossos dois protagonistas, o Joe e a Ellie, principalmente para os dois. E depois, cara, a gente chegar também, é a mesma coisa do gameplay, mas vou tirar a questão do gameplay e vou falar na questão do balanço que eu tanto bati nos últimos episódios, tanto aqui no vídeo de crítica, quanto na questão dos demais, quanto na questão dos próprios esquentas. Para mim, a série estava precisando apresentar um balanço ali entre tudo isso, que funciona muito bem desde o primeiro episódio, com a ação. Também com o Joe mostrando o que ele mostra muito bem nesse nono episódio aqui, cara, a capacidade que ele tem realmente de ser mal. E esse ser mal dentro desse objetivo todo que ele tá, de salvar a Ellie do que vai acontecer com ela e impedir com que ela não seja essa cobaia, mas impedir que ela seja morta. É puramente isso. E o quanto que a série desenvolve aquilo muito bem, não até glorificando a questão, né, da violência por si só, porque ela deixa esse motivo muito claro, ao mesmo tempo mostrando muito que o Joe, ele é capaz de fazer o que for, e esse Joe, para ser capaz do que realmente, né, vai ter que fazer o que tem que fazer e ponto, acabou, e não importa. A gente já tinha visto no episódio 8, só que se a gente puxar isso é tudo a consequência
daquela quebra, onde ele mostra toda a fragilidade que ele tá no dia, né, na idade que ele está, depois de tudo que passou, depois da perda da Tess, que ele mostrou a conversa toda com o Tommy nas duas conversas que ele tem no episódio 6. Inclusive com a questão do choro, inclusive com tudo que representa aquelas conversas lá que ele tem com o Tommy, inclusive de falar para Ellie que ela vai estar muito mais segura com o próprio irmão e mandar ela embora, entendeu? Então é tudo uma consequência para montar novamente esse Joe foda que a gente tem nesse episódio aqui, e todo o caminho que ele faz até chegar na sala de cirurgia, pô, a gente vê acontecendo, né? Então eu não quero falar tanto de questão de gameplay, entendeu? Eu quero falar tanto dessa questão do balanço. Esse episódio ele demonstra muito bem claro para mim o quanto que esse balanço já podia ter sido feito em episódios anteriores, porque ele não deixa em nenhum momento acontecer uma perda do principal, a relação entre os personagens e o desenvolvimento deles, principalmente nossos protagonistas. Mas com a ação, com atenção, atenção leva a ação, e aí mostra com a motivação do que tem que acontecer esses princípios ali que o Joe tem também nele desde que ele perdeu a Sarah. E é isso, cara. E é isso. O quanto que esse episódio ele me deixou assim, ó, muito feliz por ele ter conseguido achar finalmente esse balanço que, pra mim, ele podia ter acontecido bem antes já na série. Aí que tá. E essa aqui é a chave de tudo. Achar esse balanço entre desenvolvimento, tensão, ação. Desenvolvimento, tensão, ação. Né? E tudo ali, na parte final, até a montagem, ela chega a ser idêntica ao jogo. O momento que a Marlene chega, o momento que ela confronta, o momento que o Joe responde, o corte pro carro, volta pro que aconteceu entre Marlene e Joe, volta pro carro. A Ellie, obviamente, percebendo que algo está diferente, algo está errado. A Ellie voltando a ser muito a Ellie da primeira parte do episódio ali, antes de ter a questão das girafas. Gosto muito. E a série acaba exatamente com o mesmo diálogo, praticamente, e no mesmo ponto que acaba o primeiro jogo, com essa mentira. E a mentira a gente já sabe que vai ter muita importância para os eventos que virão. É obviamente que a passagem de tempo, como que vai acontecer para um começo de segunda temporada, com toda a questão que tem, né, da idade da Bella Ramsey, do que tem que ser a Ellie lá pra frente, do que é a Bella Ramsey, mesmo com seus 19 anos, né, vai fazer 20 anos, ainda aparenta ter, né, de ser ali uma adolescente. Essa teoria louca que tá rolando também, que daqui a pouco pode ter ali, como se fosse um The Last of Us 1.5 entre primeira e... Na verdade, a história do primeiro jogo com a história do segundo jogo, ter algo ali autoral acontecendo também. Tudo isso fica, cara, com uma possibilidade gigante em aberto ali, porque a primeira temporada, ela completa exatamente a história do primeiro jogo. Ela apresentou alguns detalhes sobre o que pode vir para frente, principalmente de referências do segundo jogo, mas ela encerra. Então, tudo o que acontecer a partir de agora tá assim, ó, pronto para que realmente seja continuado devido a essa mentira que o Joe mantém, permanece, joga para Ellie, vem com eu juro. Então, cara, perfeito. Eu já tinha gostado muito do episódio 8, tá? Muito, porque para mim ele tinha quase chegado nesse balanço ali necessário, tinha entregue muito essa questão da tensão, muito essa questão da violência. Tinha sido também um episódio de 40 e poucos minutos, onde ele tinha sido reto e direto e objetivo. E aqui, de novo, ele é reto, direto, objetivo, ele não enrola, ele entrega tudo e ainda mais, porque para mim ele acha o balanço perfeito de tudo que tá acontecendo. Então, galera, pô, adorei a primeira temporada de Last of Us, mesmo que tenha esses asteriscos, tá, que eu pontuo muito claramente ali, de coisas que poderiam ter sido desenvolvidos com mais calmas. Eu aponto muito a questão da universidade do episódio 6, essa questão dos infectados ainda, de não ter uma quantidade tal de infectados aparecendo no decorrer dos episódios, não algo que a gente pontue, é outra coisa que a gente vai debater muito, tá? É legal que essa questão do debate, mesmo, né, quando a gente está conversando e quando a gente está também conversando com vocês nos comentários, é legal ver como que é o ponto de vista de cada um, de quanto que tá faltando, quando não tá faltando, quanto que tá faltando ou não tá faltando para quem jogou, quanto que tá faltando ou não tá faltando para quem tá apenas assistindo a série e não tem a experiência de realmente ter feito, né, a questão do gameplay e tudo mais.
Isso tudo, cara, é muito massa, assim, porque obviamente que a HBO, e daí, não só a HBO, pega o Craig Mazin, pega o Neil Druckmann, eles vão ouvir toda essa questão do que funcionou, o que não funcionou em relação à série de TV. As mudanças se vão ocorrer de como tá rolando a narrativa, de como eles estão desenvolvendo para achar esse tal do balanço, a gente só vai ver isso lá pra frente. A gente sabe que se começarem a gravar esse ano, vai ser, cara, segundo semestre, se não o último trimestre. Duvido que essa série estreia com um ano em relação à gravação para a estreia, então duvido que em 2024 a gente tenha a estreia da segunda temporada de Last of Us. Para mim, 2024 vai ser segunda temporada de House of the Dragon. Para 2025 a gente ter segunda temporada de The Last of Us, tá? A HBO ela sempre trabalha as coisas com muito calma. Se mudar isso, aqui no canal da Take, a gente sempre vai trazer as informações, sempre vai procurar também conversar do qual é essa ideia de desenvolvimento que está rolando, que está rolando de teoria, que está rolando de notícia, ou seja, sempre, galera, fiquem atentos aqui no canal da Take, curta um vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, baita primeira temporada, gosto muito desse desfecho, para mim foi plenamente satisfatório de como eles entregam esse final aqui de temporada, e se pegar essa questão de fidelidade até dos pontos que tinham que chegar, e principalmente essa questão da mentira toda que entrega o primeiro jogo, cara, entregou aqui na série também, tá muito bem entregue para que a gente veja as consequências dessa mentira toda acontecerem na próxima temporada e tudo mais. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam desse último episódio, o que acharam dessa primeira temporada toda. Não esqueçam que quinta-feira, 19 horas, nossa super live de debate aqui, junto com o Henrique, junto com o Nicolas, junto com o Ariel, junto com a Helena, pra gente conversar tudo e mais um pouco aqui junto com vocês. Certo, galera? Take 04. Viva o sonho aqui.